Boa noite! Chegamos no 5º episódio da série Talksie, Expandindo Horizontes. Foi uma bonita jornada até aqui, né? Para quem não assistiu as outras lives, por favor, eu convido vocês a navegar aqui no canal da Escola Internacional do Desenvolvimento para que vocês possam acompanhar esse repertório que a gente proporcionou para vocês, conectando inteligência emocional com diversos assuntos que são super relevantes, que são fundamentais para o nosso desenvolvimento e desenvolvimento das organizações. Meu nome é Brenda Giuriolo, sou fundadora da empresa BG Desenvolvimento Comportamental, e hoje eu estou aqui representando também a nossa grande parceira, a Escola Internacional do Desenvolvimento, e receber a Elisa Zingado, que é a nossa convidada da nossa última talk, para conversarmos sobre cultura de bem-estar e liderança humanizada. É um novo paradigma e a gente vai querer aprender muito contigo. Elisa, seja muito bem-vinda. Boa noite. Olá, boa noite, Brenda. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Tudo bem, é um prazer te receber aqui. Muito obrigada. Imagina, prazer é meu. Querida. Gente, a Elisa Zingano é uma pessoa que participou da minha vida lá em Portugal, e desde então, desde que a gente se conheceu, a gente nunca mais se desgrudou, porque os nossos propósitos se uniram de uma forma muito genuína e muito bonita. Ambas trabalhamos com desenvolvimento humano e organizacional. A Elisa também é empreendedora, tem a sua marca, tem o seu nome no mercado, está fazendo um trabalho muito significativo na área da cultura de bem-estar. Vocês vão entender um pouquinho mais depois. E ela também é pesquisadora, é pós-graduada em psicologia positiva aplicada, lá por Lisboa, né, Elisa? Depois tu conta pra gente. Também tem mestrado em gestão, e ela tem uma força muito especial. Ela é criadora de ferramentas exclusivas de desenvolvimento. O que significa isso? A Elisa tem capacidade de tangibilizar conhecimento científico em ferramentas muito práticas, lúdicas, que ajudam as empresas e as pessoas, obviamente, a conseguirem se desenvolver nessa parte de não só comportamental, né, Elisa, mas também expandir a consciência das empresas em relação à liderança humanizada. Seja muito bem-vinda, tá? Obrigada, muito feliz de estar aqui com vocês, de coração. Que bom. Elisa, vamos contextualizar um pouquinho sobre a pauta de hoje? Vamos. Hoje Quer que a eu gente vai... comece? Sim, eu quero poder te fazer uma pergunta que é: como que surgiu esse olhar mais consciente de culturas organizacionais mais humanizadas? Como que você se conectou com essa pauta e que movimento está vindo acontecendo nas empresas? Legal. Vou contar um pouquinho do como isso me despertou, mas também um pouco historicamente como é que esse tema vem surgindo no mundo, né? E acho que é um tema hoje tão relevante, mas ele é muito novo ao mesmo tempo. Então a gente precisa mergulhar um pouco mais para entender. Seguinte, na minha vida, né, eu trabalhei por muitos anos dentro de organizações, na parte de RH, com desenvolvimento de programas de liderança, cultura, clima, enfim, temas mais relacionados a desenvolvimento organizacional. E aí é interessante isso, né, porque nessa trajetória eu fui me envolvendo muito com esse olhar de bem-estar para dentro das empresas, mas ao mesmo tempo percebendo quase que um paradoxo, né, que eu chamo, que é assim, a gente tendo cada vez mais temáticas e conteúdos com um olhar apreciativo para o colaborador, para a cultura, para a liderança, falando em engajamento, falando em propósito, e ao mesmo tempo as pessoas adoecendo, né, e números cada vez mais drásticos em termos de saúde mental dentro das empresas. E aí isso me chamava atenção, eu pensava, poxa, parece que tem alguma coisa desconectada, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem cada vez mais conhecimento sobre isso, quando a gente olha para os números, eles são um pouco assustadores, né? Eu vou falar um pouco melhor deles depois, mas assim, a gente sabe o quanto cada vez mais isso vem impactando na sociedade, principalmente, né, pós-pandemia, e a gente sabe o quanto isso está sendo forte. E aí, isso me levou a essa questão, né, do como se resolve esse dilema. E aí que eu fui buscar e encontrei a psicologia positiva como uma área científica que vem estudar e se aprofundar nesse olhar
de bem-estar e felicidade organizacional, individual, comunitária, de países, de forma mais profunda e tangível, né? Porque eu acho que a gente precisa também começar a ficar um pouco mais prático nesses conteúdos, né? Embora tenha que ter um respaldo científico, eles precisam ser aplicáveis. E eu acho que esse campo me deu muito essa segurança, assim, né, de ter encontrado realmente uma área que conversa com aquilo que eu acredito, mas não encontrava tanto. Não que as culturas de empresas que eu tenha vivido fossem tóxicas, não, eram até empresas muito legais, mas eu acho que, de forma geral, esse cenário ainda é muito desafiador, né? Então eu quis me tornar consultora também para poder ter um espaço maior de atuação. E aí, quando eu comecei a estudar mais esse tema, né, e eu acho que um dos grandes livros que eu encontrei no caminho foi o Reinventando as Organizações, do Frederic Laloux, que é um livro extraordinário, assim, mas que eu já vinha estudando, mas ele meio que consolidou muito essa visão de desenvolvimento das organizações e das culturas dentro de diferentes paradigmas, né? Ou seja, sim, hoje a gente fala em cultura de bem-estar, mas a gente tem que lembrar que por muitos séculos a gente vivenciou organizações extremamente hierarquizadas, engessadas, grandes máquinas morosas, lentas e muito com uma gestão da mudança muito devagar, em que o topo organizacional é muito pirâmide, né? Então, assim, tem um topo organizacional de poucas pessoas na alta liderança decidindo por uma organização gigantesca, em que as pessoas da base nem têm acesso ao que está acontecendo, né? Então, é uma forma muito pouco ágil de organização, de gestão e de cultura. E a gente foi pautado por esse cenário por anos e anos, e séculos, né? Então, a gente tinha organizações muito hierarquizadas, em que o trabalho, na maioria das atividades, era muito engessado e muito protocolar. Então, as pessoas não tinham muito espaço para criatividade, para pensar em engajamento, motivação, dar ideias, né? Poder usar o seu poder de criação, participar, opinar, porque eram coisas muito prontas já vindo de cima e que as pessoas tinham, e a grande maioria tinham que executar, né? Fazer uma operação, gerar uma atividade, mas que muitas vezes já era manualizada, né? Estava ali no manual e é só seguir um protocolo. Só que, ao mesmo tempo, se aquela pessoa saísse da organização, outra entrava e lia aquele roteiro e poderia replicar aquela atividade. Então, não tinha tanto o diferencial criativo, o potencial humano em jogo, né? Porque o potencial humano ele está muito na individualidade de cada um e no que cada um pode oferecer para a organização. Só que organizações assim tão engessadas, tão morosas, elas dificultam essa situação. E aí, esse tipo de organização veio por muitos anos. E aí, depois, a gente teve um novo paradigma que, na verdade, coexiste, né? Todos eles coexistem, porque a gente ainda tem organizações engessadas, grandes, pesadas, hierárquicas, né? Em que as pessoas não têm muito poder de decisão e muito poder de opinião e muito poder de criatividade. Mas aí surgem organizações mais pautadas na competição, na individualidade, né, na busca de um ser melhor que outro, cumprir metas, né, agressivas, desafiadoras, em que poucos vão crescendo, né, muitos estão na base, poucos estão no topo, porque existe uma competição muito grande. E esse tipo de organização, né, que a gente vê muito a partir das grandes multinacionais que foram surgindo no mundo nos anos 80, 90, é um paradigma que ele, ao mesmo tempo, gera muitos desgastes humanitários e de recursos naturais, porque foi um paradigma que, ao mesmo tempo que gerou progresso no sentido de dinheiro e desenvolvimento econômico, foi gerando muitos danos para o meio ambiente, muitos impactos negativos para as pessoas, para as empresas e para o meio ambiente, né? Porque esse lucro pelo lucro, a busca desenfreada pelo crescimento a qualquer custo, isso gera um ônus muito grande nas pessoas e na sociedade, né? E aí a gente teve um crescimento gigantesco de problemas de saúde mental, saúde emocional, né? Saúde física, poluição, desmatamento, e aí a gente começou a ter uma série de problemas no mundo. E aí, claro, problemas que já existiam, mas foram potencializados nesse paradigma, exatamente. E aí, o que acontece, Brenda? A partir desse olhar de que o mundo estava crescendo, mas crescendo por caminhos não tão sustentáveis,
começou a se discutir e se gerar outros movimentos querendo curar, né, esses problemas, querendo trazer um olhar mais humanizado relações humanas para as organizações, para os países, enfim. Então começam a surgir muitos movimentos paralelos olhando para isso. E um deles é o capitalismo consciente, que é um movimento que surge em 2007 com o Raj Sisodia, que é um indiano, naturalizado nos Estados Unidos, e outros autores que se juntam para tentar encontrar soluções mais sustentáveis para as nossas relações, né? Muito focado nas empresas também, porque eles têm esse olhar muito forte para o organizacional. E aí esse movimento veio crescendo, né? Hoje é muito forte, hoje várias empresas são signatárias do capitalismo consciente, que é um movimento que ele tem 4 pilares principais. Então, o que ele preconiza, assim, como filosofia? Que a gente precisa, como organização, começar... Aqui eu vou falar mais do olhar organizacional, tá? Que eu acho que é mais a nossa temática de hoje. As organizações, elas olharem para suas culturas de forma mais saudável, né? Priorizando o bem-estar. Então, quando a gente fala em cultura, gente, acho que só para colocar todo mundo na mesma página, né? A gente está falando do que de fato acontece na empresa. Porque pode ter uma estratégia linda, missão, visão, valores da parede, várias iniciativas, objetivos para serem alcançados que olham para a sustentabilidade, mas a cultura é o que de fato é o real. Então não adianta a gente falar em cultura, em estratégia humanizada, se a cultura, que é o dia a dia, que são as relações, que são as vivências, as práticas reais, elas não são pautadas no bem-estar. Então, quando eles falam em cultura, trazer o que está na estratégia, o que está nos relatórios, para o dia a dia. E aí olhar para isso de uma forma mais saudável, de uma forma mais positiva. Então, eles falam desse olhar da cultura, eles falam do propósito, que aí a gente vê todo um movimento, né, das empresas falando em propósito, ou seja, qual é a minha razão de existir além do lucro? Porque o lucro, que por anos e anos foi entendido, e claro, por muitas empresas ainda é como o fim da empresa, o objetivo a ser alcançado, o capitalismo consciente e outros movimentos começam a entender que o fim da empresa não é o lucro é um meio. E é óbvio, não vamos ser hipócritas aqui de falar o lucro não é importante, é óbvio que ele é. Né? Ele é necessário para o crescimento econômico, para a prosperidade das organizações, para gerar emprego, para se manter, porque se a organização não tiver lucro, ela não vai ter condições de se manter, mas o propósito não é o lucro, o propósito é algo maior, é a missão, é a razão de existir que aquela empresa tem para a sociedade onde ela está inserida. Né? Então, que problema eu resolvo com o meu produto ou com o meu serviço? Como eu impacto as pessoas? Como eu impacto a sociedade com aquilo que eu ofereço? E que o lucro vai ser uma consequência, mas ele não é a razão principal. Então, o propósito ele acaba sendo evidenciado como um pilar também muito importante. Aí a gente tem todo esse movimento de mudança e de ressignificação das empresas, entendendo, poxa, vamos fazer um exercício de mergulhar para dentro e entender qual é o nosso propósito. Por que a gente está aqui? Né? E a gente tem esse olhar indo também para o indivíduo. Né? A gente fala muito hoje de propósito de vida. Como é que eu posso unir os meus talentos com o que eu posso oferecer para o mundo? Né? Que legado eu quero deixar? Qual é a minha marca no mundo? Que não é só ganhar dinheiro. A gente sabe que ganhar dinheiro é importante, beleza, mas não é a razão da gente estar aqui no mundo. Né? É algo a mais. Essa questão do propósito na cultura, tem até um livro, eu fui buscar para trazer o nome certo, do Sandro Magaldi e do José Salib Neto, que é o novo código da cultura, né? A vida ou a morte na era exponencial. E o que eles trazem? Que o propósito é o alicerce de 3 pilares organizacionais. A cultura de aprendizado, a cultura do resultado e o foco no cliente, entendendo, colocando o ser humano no centro, no protagonismo desse processo. E vai muito ao encontro do que tu está falando, porque é isso, né? Quando a gente estuda modelo organizacional, né? Lá
85, tem um autor que é o Edgar Schein, que ele desconstrói a cultura organizacional quase que num formato de iceberg, onde a parte de cima, que é o que a gente visualiza, são os artefatos, são os fatores observáveis. Então, é aquela tentativa de representar, de transmitir a cultura organizacional através do que tu já comentou, da missão, da visão, do que está no meu site, do que está na minha parede, do que está nas minhas redes sociais, que é observável porque a gente consegue validar isso. Contudo, existem toda uma maior estrutura, que é a parte do iceberg de baixo, onde a gente não enxerga, que são os fatores não observáveis. E aí entra duas coisas aqui que eu gostaria de também poder entender como que tu vem trabalhando isso, conectando com o tema, tá? Primeiro fator não observável, normas e valores. Então, são aquelas regras que não estão explícitas na parede, mas que todo mundo entende. E a própria Tati, no outra talk que a gente teve, ela falou sobre um movimento de responsabilidade social dentro da organização, onde eles poderiam usar 20% do tempo deles aplicado em outra área, em outro projeto dentro da empresa, mas isso não estava escrito em lugar nenhum. E ela, como pesquisadora, foi querer entender e não tinha, todo mundo fazia, mas não estava escrito, ou seja, faz parte ali do DNA que muitas vezes a gente realmente não enxerga. E tem o segundo ponto, que são os pressupostos, que é onde a gente entra naquela questão que é mais profunda, e aí eu trabalho com a inteligência emocional nessa pauta, né? Esses pressupostos, eles têm a capacidade de influenciar a forma como as pessoas agem e constroem relações dentro da empresa, e ele é formado por temas que são tabus, né? Então, muitas vezes, crenças, preconceitos, percepções, pensamentos, emoções relacionados à cultura do dia a dia, ao que a empresa produz, constrói, enfim, entrega, mas muitas coisas que também estão no olhar do ser humano. E como é que a gente alinha tudo isso? Porque, como você mesma trouxe, a psicologia positiva, ela é um movimento que foi fundado ali nos anos 2000, né, Elisa? Então, a gente ainda tem praticamente... É uma ciência recente do ponto de vista histórico, porém ela é muito densa e muito profunda do ponto de vista da contribuição que ela está gerando para nós, para a ciência e para todas as áreas envolvidas. E quando a psicologia positiva é aplicada dentro do negócio, a gente já começa a desenvolver um novo vocabulário sobre vamos olhar para o potencial que as pessoas têm. Vamos identificar, não fazer avaliação de desempenho por fazer, mas entender aonde que a Brenda, com as suas competências, pode contribuir mais com o RH, por exemplo. E inverte todo esse modelo, né? Então, quando a gente estuda a cultura organizacional, a gente começa a perceber que, por mais antigos que sejam esses conceitos, por exemplo, do Edgar, é de 85, a gente começa a perceber que, cara, ele não mudou tanto assim. A psicologia positiva, acho que ela está trabalhando para tornar o que não é observável em observável através da elevação da consciência das pessoas e dos próprios programas internos, né? Exato. Na verdade, a psicologia positiva, como tu bem falasse, ela veio trazer de forma mais empírica e evidenciando estudos através de métodos quant, mostrar o que a filosofia por séculos e séculos já falava, a cultura oriental, a própria psicologia humanista, ela vem para corroborar e para dar mais respaldo científico para muitas coisas, mas ela não está falando coisas novas, né? Porque a gente já fala em felicidade há milênios, mas como que, num sentido de provar que isso dá resultado, né? Eu acho que essa é uma grande contribuição, assim, da gente perceber por pesquisas que sim, que olhar para bem-estar, que olhar para felicidade, que olhar para propósito, para engajamento, gera resultados. Porque, querendo ou não, por mais que a gente tenha avançado para um capitalismo mais consciente, para um mundo mais sustentável, para pilares saudáveis, se tem ainda um mundo centrado no lucro e na busca por resultados que muitas vezes em função de pessoas adoecendo, né? Enfim, a gente tem ainda muitas coisas para melhorar. E aí, quando se prova por A mais B
que se eu tiver pessoas felizes, o que parece quase óbvio, mas a gente ainda precisa provar, que quando eu tenho pessoas felizes, com um bem-estar integral, produzindo com qualidade e engajadas, eu vou ter resultados muito melhores. Né? E aí isso complementa o terceiro pilar do capitalismo consciente, que o primeiro que tu colocou foi a cultura do bem-estar. O segundo, o propósito, onde a gente construiu essa questão da cultura e esse olhar da psicologia positiva. Qual é o terceiro? Então, o terceiro é a integração dos stakeholders. Aqui é um olhar muito interessante também de que o acionista, né, que é quem investe na empresa, ele tem que ter o retorno do resultado, mas ele não é o único ente que faz parte desse ecossistema. Né? Os stakeholders todos importam. Então, o meu fornecedor importa, o meu colaborador importa, a comunidade importa. Então, não adianta eu ter uma empresa que vai estar produzindo, mas que vai estar prejudicando toda a comunidade no seu entorno. Né? Ou que vai estar esgoelando um pequeno fornecedor. Eu acho que esse é um exemplo muito legal que o capitalismo consciente traz. Assim, não adianta eu ser um grande player no mercado e eu ter um pequeno fornecedor que eu vou esgoelar ele colocando, sei lá, vou pegar um exemplo bobo aqui, um prazo de pagamento para 100 dias. Se eu sou grande e o meu fornecedor é pequenininho, eu vou olhar para ele também, eu vou entender que ele é parte do ecossistema que eu tô, entendeu? Então eu não vou querer uma relação de ganha e perda. Eu vou querer uma relação ganha-ganha. É um olhar muito mais próspero para o todo, e não só para mim, que sou o empreendedor que quero ganhar, e ganhar a qualquer custo. Né? Mas é no sentido de eu vou ganhar e todo mundo vai ganhar junto, porque o fornecedor vai crescer junto e eu tenho que ter respeito por ele, eu tenho que ter cuidado por ele, eu tenho que ter cuidado com o meu cliente, obviamente, né? O cliente é fundamental, e óbvio que o cliente tem que receber um bom produto, um bom serviço, o meu acionista que vai receber o lucro, o meu colaborador que precisa ser cuidado, que precisa ser valorizado. Então é um olhar integral para toda a cadeia, né? Porque a gente por anos enxergava a empresa como olhando só para um pilar, que era o acionista, né? Então, se muda muito, né? Parece uma mudança pequena, mas ela faz muita diferença. Né? E isso, na prática, eu lembro de um caso, me ajuda para eu não falar besteira, mas eu acredito que a Mercur fez uma grande mudança também na questão da cultura organizacional, né? E de propósito também. Eu acho que é legal, tu consegue, eu sei isso porque eu ouvi, mas eu não estudei o caso. Mas eu achei muito legal porque o comentário que eu ouvi da questão da Mercur foi eles ressignificaram toda essa questão da cadeia e analisaram novos fornecedores e decidiram que eles perceberam que o impacto de uma parte dos produtos que eles estavam produzindo estava sendo muito negativo, e eles, inclusive, pararam de produzir aquilo, e aquilo representava uma grande margem de lucro para o negócio, né? Então, são decisões que a gente pensa, meu Deus, jura que é verdade? Sim, é porque a longo prazo eles se fortaleceram, correto? Exatamente, é um olhar sustentável e a longo prazo, porque fazer algumas mudanças pode ser que eu esteja comprando um insumo que seja mais caro, mas eu sei que quem está produzindo não está gerando impacto ambiental, então eu vou investir num insumo mais caro, mas eu sei que isso vai ter um retorno mais sustentável, que não é de curto prazo. E é claro que isso é uma mudança muito profunda e ao mesmo tempo não é da noite para o dia. Né? A gente tem, e daí por isso que a gente falou antes, coexistindo empresas ainda super agressivas, que estão poluindo, que estão gerando trabalho escravo, né? Seja no seu país, seja uma multinacional que acolhe o colaborador interno, mas está produzindo com trabalho escravo em outro país. Né? Então a gente tem de tudo, ou o meu fornecedor usa trabalho escravo e ok, né? Eu me preocupo só se eu estou usando, mas se o meu fornecedor está usando, eu nem sei quem é. Então, isso também é ser conivente, né, com a exploração de pessoas. Então, se tem toda uma mudança muito grande e que, obviamente, os grandes players que vêm impulsionando. Né? Então, hoje a gente tem um movimento muito grande no mundo que é o ESG, né, Environmental, Social and Governance, que é esse olhar que, na verdade, vem do olhar de sustentabilidade, mas agora tem se falado muito que os investidores, eles vão só investir em empresas que olhem para esses três pilares, que é o ambiental, environment, o social, que é o social, e governance, que é a governança corporativa. Então, não vai se colocar dinheiro
em quem está fazendo mal e causando danos para a sociedade, né? Então, e aí, aqui a gente está falando em dinheiro, porque assim, eu quero ter investidores, né? Então, eu preciso me adequar a pilares mais sustentáveis para, inclusive, eu receber investimento. Então, quando esse movimento começa a ganhar corpo, principalmente desde o ano passado e desse ano, a coisa muda, né? Porque, opa, né? Quando a gente está falando de dinheiro, se tem todo um incentivo também para muitas empresas que não estavam mudando começarem a mudar, né? Então, são movimentos muito grandes, lentos ainda, né? Perante a velocidade que eu acho que a gente gostaria, nós que trabalhamos com isso, mas eu acho que são movimentos bem importantes e bem significativos, né? Se a gente for pensar, por exemplo, no olhar da diversidade e inclusão, até um tempo atrás não se falava nisso, ou se falava de forma superficial, e a gente não tinha resultados. Ou para preencher cotas. E não se tinha resultado, os indicadores eles não mudavam, se falava, mas ficava uma coisa meio solta. Hoje, se tem metas, tem indicadores, tem provas de que isso muda, né, o olhar de resultados de uma empresa. Quando se tem diversidade, se tem muito mais inovação, né, e se tem toda uma mudança social por trás. Então, é muito importante. Assim. Hoje a gente vem olhando para isso de forma consciente mesmo, um movimento que vem ganhando corpo e robustez, mas não é uma mudança da noite para o dia. Então, eu acredito muito assim que, apesar de todos os pesares, a gente está vendo uma evolução muito grande, sabe? E aí, só para fechar, né, o último pilar que eu acho que ele fecha, assim, coroando, é a liderança consciente. Porque é muito difícil, né, se fazer esse movimento sem lideranças que realmente acreditem e dão exemplo. Porque aí a gente entra de novo na cultura. Eu posso ter um líder que ele fala que acredita nisso, mas na prática não promove um ambiente de bem-estar, um ambiente acolhedor, um ambiente saudável, né? Então, a liderança, óbvio que ela não faz esse movimento sozinha, mas ela é uma grande embaixadora, articuladora e promotora disso, né? Então, eu acho que um dos grandes pilares do nosso trabalho hoje é trabalhar com as lideranças também. Exato. Para que elas sejam agentes. O nosso papel entra muito em educar as lideranças a fazerem pequenas mudanças, a gente fala dos micro hábitos, né? E que geram grandes mudanças no dia a dia, na forma como eu trato meu colaborador. Hoje mesmo eu estava em treinamento com Portugal e uma das pessoas me trouxe, a pauta era gestão do tempo e emoções, né? E ela trouxe assim que ela estava se sentindo muito desconfortável porque a liderança dela só delega cada dia mais atividades e nunca pergunta se tem espaço na agenda dela para conseguir fazer aquilo. E ela se sente desrespeitada por isso, porque por mais que uma pessoa se organize, a gente sabe que existem muitos fatores externos que influenciam, perdão, a gestão de tempo. E ela trouxe como é que eu comunico para ele que eu preciso que ele me pergunte antes, ou que ele valide, ou que a gente crie uma agenda em conjunto. Como que eu faço para ele entender isso? E aí a gente se pergunta, caramba, mas aonde que de fato cultura de bem-estar e liderança humanizada entram nas pautas do dia a dia? É nessas pequenas ações, é nesses pequenos desconfortos. E uma das formas de poder educar eles é trazer, vamos trabalhar a ferramenta do diálogo, né? Da vulnerabilidade emocional, de dizer para ele como você se sente. E aí tem muitas pessoas que sentem essa frustração, mas não conseguem ter essa comunicação bidirecional, porque diz, não vai me ouvir, não vou conseguir. Ah, mas se ele resolve me demitir porque eu não estou conseguindo render. Aí a gente entra com um leque de medos, de inseguranças, e que sim, muitas vezes é essa a cultura invisível, né, que perpassa ali por algumas mentes colaboradoras. E a gente tem que pensar que não é assim que funciona. A gente tem que fortalecer essas pessoas para fortalecer suas lideranças também, porque se a gente não educa e não se expressa neles, o outro também não tem a responsabilidade. Talvez ele nem tenha consciência do impacto que o comportamento dele tem na performance dela, no bem-estar dela. Porque um dos grandes cenários que a gente está vivendo, e os números estão assustadores em relação a isso, o nível de estresse das pessoas trabalhando no formato de teletrabalho ou home office está muito alto. Uma reunião atrás da outra faz com que as pessoas baixem performance, baixem concentração e se sintam cada vez
mais esgotados. E aí, por onde que a gente começa, né? Porque a gente enxerga que estamos falando sobre isso, mas cada momento que eu entro em sala de aula, que eu vou realizar uma mentoria com uma liderança, que eu vou realizar um coaching de carreira, eu escuto as mesmas dores. E aí, qual é o nosso primeiro passo, né? Por onde a gente começa a entender que, beleza, a empresa está disposta a trabalhar cultura humanizada. Qual é o primeiro passo? Como é que a gente faz isso? Olha, pergunta de R$ 1 milhão. Tchan, Pergunta, tcharará. olha, eu não sei se eu vou ter uma resposta para te dar, né? Eu acho que esse é um dos grandes desafios hoje. Mas eu concordo contigo que talvez um dos primeiros passos é a educação, é a consciência, é o despertar, porque eu concordo também que nem todos os líderes têm essa clareza, né? Eu faço hoje muitos trabalhos também em empresas que eu ouço questionamentos sobre se essa cultura vale a pena, entendeu? Ou se é bem por aí. Claro, isso é uma coisa que eu acredito, a gente acredita, mas nem todo mundo acredita. E não é tão óbvio assim, então eu concordo plenamente. Despertar a consciência, trazer dados, trazer o tema, colocar o elefante na mesa, sabe? Quebrar tabus, porque também é muito novo falar de saúde mental. Até pouco tempo atrás era um absurdo falar de emoções numa reunião de líderes, ou se falar em depressão, ansiedade, vulnerabilidade, que é essa coragem de eu poder ser mais humano, né, do líder ser uma pessoa, né, e não ter que ser uma máquina ou um super-herói. Então, tudo isso é muito recente e é uma mudança gradual. Mas eu acho que, assim, temos uma oportunidade gigantesca, né, que eu acho que o ESG e a própria pandemia, apesar de todo o mal que vem causando, nos trouxe, que é colocar bem-estar na pauta estratégica. Então, a gente vê, assim, uma mudança drástica das empresas hoje investindo em bem-estar. Claro, não necessariamente por vontade genuína, mas porque viram que se não investirem nisso, as pessoas vão literalmente adoecer e sair. E aí, como é que a empresa sobrevive sem pessoas, né? Então, acho que os números, né? Aqui eu queria trazer alguns dados que eu separei aqui só para a gente, não é para assustar, mas eu acho que é para a gente sacudir um pouco, né? Quem está nos assistindo e que ainda questiona se eu preciso dar momentos de pausa para o meu colaborador, eu preciso incentivar que ele cuide da saúde mental. Poxa, precisa. Porque hoje a ISMA, né, que é a Associação Internacional de Gestão do Estresse, ela nos traz dados de que no Brasil, 9 a cada 10 profissionais brasileiros se sentem ansiosos. Segundo a OMS, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. 9,3% da população brasileira tem algum tipo de transtorno de ansiedade. Depressão é a segunda maior causa de afastamento do trabalho. Se eu não me engano, é 32% também, segundo a ISMA, de brasileiros que têm síndrome do burnout. Assim, Esgotamento profissional. Esgotamento do trabalho. Pelo trabalho. Exatamente, esgotamento pelo trabalho. E se estima que até 2030 o mundo vai gastar mais de 3 trilhões de dólares com saúde mental, né? Para resolver doenças, resolver problemas. Então, não assim, é prevenir. Então, olha o custo que a gente está tendo de arcar com a doença mental e não promover a saúde. E aí a psicologia positiva entra justamente com uma ciência que olha para a promoção da saúde. Porque a base dela não é olhar a patologia, a doença em si, mas é olhar aspectos de saúde que eu possa promover cada vez mais nos ambientes. E aí que entra como é que a gente mantém, né? Porque tudo bem, a gente vai precisar curar muita coisa que está errada, mas além de só curar, como que eu protejo para que não chegue no ponto da pessoa precisar se afastar ou não voltar para o trabalho, porque às vezes ela não consegue voltar, né? Ela precisa sair da empresa. Então é muito grave isso. A gente está falando de vidas, de ser humano. Então, e o próprio líder, né? A gente fala o líder ser exemplo, mas o líder também é um ser humano e ele também precisa se cuidar. Precisa se cuidar, porque senão ele também vai parar no hospital, sabe? Então são coisas muito sérias. Mas eu acho que assim, o primeiro passo é a educação, é falar sobre isso, é quebrar os tabus. E acho que isso a gente vem fazendo cada vez mais. Eu acho que treinamentos, desenvolvimento, né, todas essas ações que a gente pode estar aprofundando
ferramentas, né? Então, como tu mencionou, eu tenho algumas ferramentas, acho que trazer esse tema para o lado prático da coisa, colocar a mão na massa, entender como que eu valorizo os colaboradores da minha equipe, como que eu encontro as forças de cada um. Bom, daqui a pouco é uma ferramenta que vai me ajudar a fazer isso. É uma conversa, é um momento de feedback, é uma dinâmica de grupo. Como que eu promovo espaços para poder encontrar isso nas pessoas? Porque eu, como líder, às vezes não tenho a clareza de tudo, né? Eu tenho tanta coisa para me preocupar que eu não consigo ver isso. Mas como é que eu uso estratégias para me ajudar? Ou daqui a pouco uma consultoria que pode me ajudar, um curso que eu possa fazer, um mentor, mas buscar recursos, né? Buscar ajuda. A gente também não precisa colocar todo o peso só na liderança e falar, bom, ela precisa resolver então esse problema, né? Tem muitas formas e acho que o nosso trabalho também está aqui para isso, para ajudar essas lideranças. Então, eu vejo que assim tem oportunidades importantes acontecendo, mas isso precisa ser cada vez mais pauta estratégica, porque não adianta uma organização fazer, né? Eu acho que todas têm que entrar nesse movimento mais consciente e sustentável, porque senão realmente o mundo está indo por um caminho que as coisas vão uma hora degringolar, né? Mas eu sou otimista, tá? Eu sou otimista. Eu também. Eu acredito que já tem muita coisa bonita acontecendo. Eu quero também poder compartilhar um case, né? Uma situação real de um cliente nosso. Eles são uma editora aqui em Caxias do Sul, editora Belas Letras. E é muito interessante porque todos os anos eles fazem feedback com as suas equipes, que é um momento de pausa, de descompressão, de realinhamento e um momento para que cada colaborador possa olhar para si, né? E o que a gente tem feito? Mapeando o perfil comportamental, fazendo eles entenderem quais são as forças deles, o que eles desejam a nível de propósito pessoal para conectar com o propósito do negócio e que outras atividades da vida deles, eles precisam dar atenção também além do trabalho. E foi muito interessante, porque a gente vai, inclusive, realizar um projeto com eles, onde um dos indicadores do mês de junho, inclusive a gente está finalizando a construção disso, é um indicador de bem-estar. E veio da direção esse propósito, por quê? Porque eles estão sentindo que o volume de trabalho aumentou, que eles estão num processo de crescimento, que o teletrabalho, o homework, o home office, perdão, também está exigindo muito das pessoas que têm ali família, estrutura e etc. Então, eles entenderam que eles precisam colocar na pauta do negócio, estimular, construir um indicador onde eles promovam ações de gratidão, de pausas, de respiração. E o momento em que eles vão pegar ar, vão pegar sol, vão para o jardim da onde é a empresa, ou quando eles estão no escritório. Momentos em que eles também têm o respaldo científico, porque a gente está construindo isso com eles, para dizer que não são pedidos nossos, o exercício físico também, né? Um outro exemplo. Não é porque todo mundo diz que tem que ser feito, é porque faz bem para a tua saúde. Porque a nossa vida, ela é formada por diversos pilares. Ela é integral. Ela é integral, perfeito. E quando a gente só dá luz ou foco no trabalho, eu acabo ficando desequilibrada praticamente assim. Talvez eu não tenha consciência, mas eu me sinto desequilibrada, né? Então, quando eu olho para mim, quando eu faço reuniões com eu, que é uma prática que a gente educa muitas pessoas a terem para entender como foi a semana, como que eu estou me sentindo, poderem se conectar com as suas emoções, momento de ter um diálogo aberto com as suas lideranças, com as suas equipes, com seus colegas. Tudo isso, gente, para quem está nos ouvindo, né, são ações que parecem tão básicas, tão simples, mas será que elas cabem na nossa agenda? Ou melhor, né? Será que a gente prioriza elas na nossa agenda? O próprio sono, o mandar a mensagem ou exigir que os funcionários respondam fora do horário de trabalho, porque agora levam o computador para casa. É uma série de ações que, se a gente quer buscar equilíbrio, a gente precisa primeiro buscar coerência, né? E parte muito daí, assim. Uhum. Quando eu acredito muito também nisso, quando a gente fala de bem-estar integral, né? Olhar para principalmente 4 dimensões, que é de alguma forma isso que tu está trazendo, a dimensão do bem-estar físico, que é a nutrição, o sono, a questão da atividade física e do lazer,
a dimensão social, que tem a ver com a qualidade das nossas relações, rede de apoio, confiança, segurança psicológica, né? Que se fala muito hoje, um ambiente que eu me sinta seguro para falar o que eu penso, para poder ser quem eu sou, né? Então tem a ver com os relacionamentos, a questão da dimensão espiritual, né? O quanto eu me conecto com os meus valores, com o meu propósito, né? Expresso a minha fé, seja por uma religião, seja por outra crença que eu tenha, porque a religião é uma forma de expressar a espiritualidade, não é a única. E o bem-estar psicológico, né? Que aí entra a saúde mental, a gestão das emoções, a inteligência emocional. Então, na verdade, é um olhar integrado. Eu não posso olhar só para um pilar e querer me manter bem com os outros capenga ali, né? Tentando se equilibrar. A gente precisa ter mais essa consciência. E por isso, né, é um momento de pausa. Eu acho que assim, são micro hábitos que o líder precisa estimular. Porque também não adianta o líder falar, então, pessoal, né, vamos olhar para a saúde, vamos, né, nos acolher, e aí ele está cobrando um e-mail às 11h30 da noite. Né? Então, fica incoerente. Né? Então, walk the talk, né? O quanto eu faço aquilo que eu realmente prego, né? Que seja uma coisa coerente com o meu discurso. Porque senão também fica um pouco desconectado e pesa mais ainda na equipe, né? Uhum. Sabe que essa semana eu recebi uma informação que me deixou assustada, até quero compartilhar com vocês. Em um estudo recente, a Organização Mundial da Saúde e a Organização Internacional do Trabalho descobriram que longas jornadas de trabalho causaram, só em 2016, mais de 745 mil mortes por doenças cardíacas e derrames. Como é que eles sabem que a causa da morte foi trabalho em excesso, tá? Eles mapearam que essas 745 mil vítimas trabalhavam mais de 55 horas por semana nos anos anteriores. E a situação, gente, ela é mais grave para o público masculino. 72% dos óbitos foram homens. Ou seja, trabalhar, quando a gente traz cultura de bem-estar, não tem a ver com o que a gente às vezes idealiza de realidade Google, né, Elisa? De ter bolinha de ping-pong, mesa de ping-pong e uma mesa de salada de frutas para eu comer e que tá tudo perfeito. Não. A gente também poder se educar e perceber que a mudança começa nesses momentos, né? Que trabalhar longas jornadas aumenta 35% do risco de derrame, gente. 17% a mais de chances de morrer por problemas cardíacos, né? E atenção, isso está numa newsletter de negócios, ou seja, isso está acontecendo, né? E aí eu quero trazer para vocês também a solução. O que as empresas, governos estão fazendo para proteger a saúde, não só mental, como a Elisa falou, mas física dos colaboradores, né? Alguns movimentos estão caminhando para a redução da jornada para 4 dias, cerca de 32 horas por semana, né? E aí, exemplos reais, tá? A Microsoft começou a fazer isso em 2019 no Japão, e como resultado, a produtividade, gente, aumentou 40%. Por quê? Porque eu tenho equilíbrio, porque eu tenho consciência do meu tempo, porque eu busco resolver as coisas de uma forma mais específica, porque muda a nossa percepção e, obviamente, a nossa performance, a nossa próprio humor, né, Elisa? De como a gente se sente quando a gente está descansado, como a gente trabalha bem depois de uma boa noite de sono, depois de um bom café da manhã. Claro que sim. Maslow já trazia nas necessidades fisiológicas, né? Não tem como eu querer performar se eu não durmo. Não tem como. Afeta na cognição, na memória, no humor. Não tem como. E aí não adianta a gente querer falar de uma série de movimentos não só positivos, mas que tem muita coerência, se as pessoas também não zelam por isso. Porque, sim, as empresas precisam se responsabilizar e educar os seus stakeholders, né? Tanto externos quanto internos. Mas nós, como seres humanos, também precisamos nos conscientizar disso e dar limite, né? Estabelecer limites. Não até porque não falar disso. Até porque, se a gente for pensar no fim das contas, a empresa são as pessoas. Né? Não é uma grande entidade, né, milagrosa, são as pessoas. Né? Então, na prática, a gente precisa dar esse exemplo de dentro para fora.
porque a empresa é uma grande composição de várias pessoas, no fim das contas. E isso que tu está trazendo me lembrou de um ponto também que eu acho que até a gente discutiu no ano passado na formação de inteligência emocional, que eu participei naquela turma, que alguém perguntou alguma coisa mais ou menos assim, mas o quanto eu amar o que eu faço e querer só trabalhar o quanto o workaholic, ele também tem esses riscos, porque a gente não está falando aqui só de quem trabalha né, em sofrimento, mas também quem ama o que faz, e aí eu me coloco também nesse rol de pessoas, né, a gente sabe, o quanto a gente também precisa se policiar, porque não é saudável eu amar o meu trabalho e trabalhar 70 mil horas e não descansar e não pausar, né? Eu falo isso já me ouvindo também, porque é difícil, não é fácil, né? Lembrar que, cara, não adianta, eu posso amar o que eu faço, me alimentar muito do que eu faço, mas se eu não olhar para as outras esferas, isso não vai ser sustentável. Por mais que eu ame isso, isso me realize, né? Então, é legal a gente lembrar desse alerta também. Porque nem tudo que a gente fala de volume de trabalho é em sofrimento. Isso é uma ótima observação, porque essa pergunta até gerou, as pessoas ficaram, eu me lembro, eu anotei isso. Qual é a diferença de uma pessoa que sente flow com muita frequência, que não sente vontade de desligar do trabalho, e um workaholic? Como é que a gente percebe essa diferença? Né? Porque flow, gente, é uma expressão que vem da psicologia positiva, que é estudada pelo Mihaly Csikszentmihalyi, e ele traz que é um estado onde altera a minha percepção e eu me envolvo tanto com a atividade que eu acabo não me dando conta que eu preciso comer, que eu preciso dar um tempo, que eu preciso sair daquele ambiente, ou que eu tenho outros compromissos. Existe uma concentração profunda no momento em que eu faço atividade. Existem emoções positivas derivadas daquela atividade e que acontece para quem pratica esporte, para quem trabalha, acontece em vários momentos da nossa vida. Basta que vocês pensem nos hobbies de vocês e vocês vão entender momentos de flow. Isso acontece no trabalho e a gente treina as pessoas para elas se conectarem com atividades que levem elas ao flow. Mas isso não pode ser um motivo de desequilíbrio, e aí gera eco para nós, porque às vezes a gente trabalha mais por gostar muito, e a gente precisa reduzir isso de uma forma consciente, né? Ou talvez assim com os alertas ao redor que a gente recebe, mas que, ok, faz parte do jogo infinito da vida, né? Todos os dias tu começa e tu precisa zerar e decidir novos comportamentos todos os dias. E o workaholic é aquela pessoa que trabalha muito, mas ele acaba sendo. Aí é uma questão mais de problema mesmo, né, Elisa? Me ajuda a trazer um conceito específico do workaholic, porque ele envolve uma pessoa que não é produtiva. Ele trabalha muito, mas ele acaba não gerando tanto valor com aquilo que ele constrói, correto? Não necessariamente gerando resultado, né? E ele até pode gerar resultado, mas dificilmente sustentável. Porque aquilo não se perpetua, não se mantém, né? Porque o próprio poder de criatividade, ele precisa do descanso. Então, chega um momento em que eu não consigo mais produzir, porque eu estou exausto, eu estou exaurido, por melhor profissional que eu seja. Uma hora esse workload, né, que a gente fala, essa carga de trabalho, ela vai explodir de alguma forma, seja na minha produtividade, seja no meu estado emocional. Então, corpo, no estômago, nas minhas costas. Taquicardia, tremor, N formas, né? Dor de cabeça insustentável, enxaqueca. Então, é muito complexo isso, né? A gente precisa se dar limites e muitas vezes dizer não, né? E a gente já entra em outras questões, mas assim, é importante encontrar esse equilíbrio, claro, né, gente? Lembrar que equilíbrio não é perfeito, né? Nunca vai ser 100%, porque senão a gente também traz uma cobrança desumana, né? Então, assim, quando a gente fala desses pilares, dessas dimensões, dificilmente, né, um ser humano real vai olhar e vai falar, está tudo lindo, todos os pilares estão equilibrados, minha vida está plena, agora eu dou atenção para o trabalho, eu sou uma boa mãe, eu cultivo minhas amizades, meu corpo está lindo, saudável, né? Não é assim. Eu acho que também diferenciar uma utopia, né, uma idealização da vida real, né? Mas
enxergar mais esses pilares de uma forma com que todos sejam importantes. E que a gente coloque uma areinha ali em cada um, né? E tente equilibrar o máximo possível, sabendo que não vai ser um equilíbrio perfeito, porque isso não é humano. E entra muito a questão da aceitação, e só para fechar, contribuindo com a questão dessas ações, desse equilíbrio, uma dica super prática: coloquem na agenda de vocês, ações que vocês gostariam de realizar para vocês. Porque muitas vezes a gente tem a intenção e a intenção não é projetada para a vida real, né? Então, por exemplo, eu quero cozinhar e tomar uma boa garrafa de vinho, por exemplo, fazer uma comida saudável, mas quero tomar um vinho. Ok, coloca ali, organizar jantar, fazer jantar, bloqueia a agenda. Então a gente sabe que chegou às 19 horas, eu vou organizada para fazer o jantar, eu vou desligar meu computador, vou assistir um filme, vou dormir mais cedo. Se organizem para isso também, porque esse alinhamento visual, quando a gente coloca na agenda, também gera um compromisso moral com a gente mesmo. Né? E aí, quando tu traz um compromisso, obviamente que tu aumenta o teu comprometimento, tu aumenta a tua responsabilização, sem culpa, e sim, ok, eu decidi parar de trabalhar agora porque eu vou fazer outra coisa que me faz bem, e isso faz parte do jogo. Né? Isso é super importante. Sabe que eu venho estudando muito design de comportamento e aí falo muito disso, porque tu pode ter a intenção de mudar, de introduzir um comportamento na tua vida novo, saudável, né? Então, eu quero deixar um hábito não saudável, introduzir um hábito saudável. Beleza, eu quero muito. Mas não necessariamente o querer é o que vai fazer a mudança. Porque tu pode querer, pode até, porque tu precisa ter intenção, mas ela também precisa ser possível. Né? Porque se tu colocar uma dificuldade muito grande, vai ser difícil de tu conseguir virar essa chave. E o terceiro elemento, que às vezes é o mais importante, dependendo da mudança, é isso, é o prompt, que eles chamam, que é o tu lembrar de fazer. Porque às vezes tu quer, é fácil, é possível, mas a gente não lembra, porque a rotina nos engole. Né? A gente está tão no piloto automático que às vezes a gente não passou. Eu vou fazer exercício. Só que aí chega, já é 11 da noite, putz, passou, não lembrei. Aí amanhã passou de novo, e aí eu não lembro, não faço. Né? E quando a gente fala em microcomportamentos, é justamente isso, é para sustentar a mudança. Porque eu posso acordar amanhã e falar, quero fazer exercício físico, vou me inscrever na academia, pagar a mensalidade já por 1 ano, e quero ir 5 vezes por semana. Né? Aí a gente vai o quê? 1 semana inteira. Na segunda semana vai 3 dias. Na terceira semana já não vai mais. Não é assim? Consistência, né? Consistência. Consistência, constância. E aí, quando tu quer o microcomportamento, ele é pequeno, mas ele é contínuo. Aí, quando tu chega no ponto que virou hábito, tu passa para o segundo. Então, às vezes é assim, essa semana eu quero fazer exercício. Eu vou escolher 5 minutos do meu dia para fazer uma volta na quadra. Mas eu vou fazer. E aí, o que é o prompt? É tu lembrar, é colocar o alarme, é marcar a reunião contigo mesmo, é botar um post-it. Porque aí, quando tu poderia esquecer de fazer alguma coisa, vai te dar o prompt, que é o recurso para te lembrar. Muito legal. Muito então, legal. Estratégia simples, mas eficiente. E que pode ser usada na vida pessoal e na vida profissional, né? Como uma das estratégias para poder também construir essa questão da cultura de bem-estar. O tempo voou, tá? Continuei. Já? Não! 53 minutos. Não! Sim. Meu Deus! É muito bom isso, porque a gente realmente se sente realizado. Eu acho que é uma grande oportunidade também. A gente agradece muito por vocês estarem nos ouvindo e por a gente poder levar esse conhecimento para mais pessoas. Eu não falei nem metade do que eu tinha planejado aqui, mas tudo bem, a gente vai marcar um segundo encontro. Então. Vamos continuar isso. Vamos conseguir fazer um compiladão de a mensagem que a gente quer passar. Acredito que a questão do capitalismo consciente, dos pilares, acho que tu já trouxe bastante luz e entendimento. Mas tu quer levar o teu discurso, caminhar para esse finalzinho, para aquilo que tu realmente acredita que é válido para as pessoas aprenderem da nossa talk de hoje? Eu acho que quem ainda não ouviu tanto sobre cultura de bem-estar, ainda é uma coisa um pouco nebulosa, fica aqui o convite para se aprofundar mais nesse tema, né? Porque eu acho que ele é um grande caminho para a gente conseguir
levar um mundo de verdade melhor, mais transformador, mais positivo. Então, quem é de organizações, talvez acender uma luzinha para o tema da cultura consciente, da liderança humanizada, de cultura de bem-estar, né? Começar a pesquisar mais sobre isso, porque eu acho que, eu acredito muito que esse é um caminho, né? Não é o único, mas é um grande caminho de mudança e de sustentação de um mundo realmente, né, melhor e mais saudável. E acho que para quem não é de organização, mas está nos assistindo, tentar dar uma mergulhada nesse olhar de bem-estar integral, né? Tentar parar e se perguntar como é que está o meu sono, como é que está a minha alimentação, o que eu estou fazendo de ação de autocuidado para mim, que seja 10 minutos do dia, o que eu faço nas minhas 24 horas. Lembra da balança do tempo, do mapa do bem-estar? Dos meus 100% do meu dia. Quantos por cento que eu dedico para mim? Que seja parar, que seja ler um livro, tomar um café e na sacada respirar um ar puro. Qual é esse tempo? E lembrar que, por menor que seja, eu preciso me priorizar em algum momento do meu dia, ter uma ação de autocuidado. Como é que está a qualidade das minhas relações? Né? Será que eu estou conseguindo cultivar minhas amizades, manter contato com as pessoas que eu amo? Né? Lembrar que é um pilar importante. A minha gestão emocional, né? O que eu estou sentindo? Como é que estão as minhas emoções? O que eu tenho vivenciado? O que meu corpo está me dizendo? Parar e escutar um pouco o seu corpo. Né? Às vezes é um coração acelerado, dor de barriga, dor de cabeça, está querendo nos dar um sinal. Será que eu estou ouvindo esse sinal? Né? Então, acho que é olhar um pouquinho para esses pilares, a gente sair do piloto automático e trazer mais presença para o nosso corpo, para a nossa mente. E Elisa, me ocorreu de sugerir também algumas leituras, né? Tu falaste do olhar apreciativo, não, do Reinventando as Organizações. Reinventando as Organizações, do Frederic Laloux. É um livro fantástico, assim, mais para quem é do mundo organizacional, né? Mas, enfim, qualquer pessoa, acho que é um livro fantástico para entender melhor essa construção, essa evolução das organizações, de cultura, de quais são os próximos passos para um olhar mais evolutivo. Tenho Empresas Humanizadas também, empresas que curam, do Raj Sisodia, empresas que curam. Tenho Segurança Psicológica também, da Amy Edmondson. E do olhar mais individual, bom, tem o clássico, né? O Jeito Harvard de Ser Feliz, Ai, tá lá. Sean Asher. Sim, maravilhoso. Ficou em Lisboa. Dei para uma amiga minha de lá. A Elis, que tu conhece. Que legal. Ela ficou com o meu. Mas é um livro ótimo, assim, porque ele é muito prático, né? Ele é um livro prático, uma linguagem acessível. E eu acho que, assim, é prático realmente de começar a fazer amanhã algumas ideias. Ele traz muitas ferramentas de escrita, de gratidão, de elogio e fundamenta muito dessas informações. Porque é um professor de Harvard, né? O Sean Asher, um grande estudioso. Mas ele traz de uma forma muito fácil de compreender. E aí eu acho que isso é o pulo do gato. É tu trazer um conteúdo que é científico de uma forma acessível para todo mundo. Porque tem que ser para todo mundo. Não adianta a gente falar... Né? Exatamente. E outra dica, né? Que eu não posso deixar de falar. Estou aprendendo com a minha amiga Brenda ser mais, né? Enfim, mostrar mais o meu trabalho, entrar no meu site e conhecer minhas ferramentas, né? Porque, afinal de contas, tem aí um pacote de ferramentas que podem ajudar também. Então, quem quiser conhecer, no elisazingano.com.br, fica à vontade. É verdade, porque a gente vem trabalhando muito nessa parte da educação dos nossos alunos, e não é à toa que a gente sempre dá para eles de presente, né? O jogo das super forças, e não é propaganda, é disseminação de uma coisa que funciona, de uma ferramenta que funciona, e é algo que facilita o diálogo e o acesso das pessoas. É isso. Tem pessoas que é por meio da leitura, tem pessoas que é por meio de uma palestra, tem pessoas que é por meio de uma dinâmica. Então, busquem o caminho de vocês, né? Recursos, ferramentas, pessoas, estamos aqui. A gente também deixa o nosso perfil no LinkedIn disponível para vocês também acessarem. Acompanhem a própria Escola Internacional de Desenvolvimento, que tem uma série de recursos de informação muito boa para nos entregar. E, Elisa, quero poder te agradecer, gratidão de coração cheio, pela tua presença, pelas tuas contribuições, te parabenizar pelo trabalho lindo que tu está fazendo, ajudando as pessoas a realmente conseguir olhar para a sua
saúde, para o seu bem-estar de uma forma estruturada, né, de uma forma pensada. Eu acho que isso também vale muito. E é sempre um convite para perceber que nunca é tarde demais para começar, né, gente? Seja para o nosso negócio, seja para a nossa micro-realidade, talvez família, ou a mesmo para mim, né, para eu como pessoa física que sou, e pensar que nunca vale desistir de pensar que é uma coisa muito distante da nossa realidade. Sim, tem caminho, tem método, tem pessoas boas trabalhando em cima disso. E é isso, Com né? Quer certeza. fechar com alguma contribuição? Não, eu acho que tu falou tudo, é começar e é olhar daqui para frente, né? Eu acho que a gente estuda o passado para aprender com o que deu errado, né? O que eu tiro de lição e o que precisa se manter e reforçar, mas vamos olhar daqui para frente, o que a gente pode fazer para se tornar melhor para nós mesmos e para a sociedade. E não é assim papo de Miss Brasil, né? Mas não é a paz mundial, mas é assim, profundamente falando, eu acho que cada um tem que fazer a sua contribuição para a gente crescer como humanidade. E a gente está precisando muito, né? Depois de tudo que a gente vem enfrentando, a gente precisa fazer a nossa parte. E cada um tem como, né? Se a gente realmente mergulhar um pouco mais no autoconhecimento. Com certeza. Muito obrigada. Eu convido Obrigada. A olhar quem não conseguiu participar em tempo real das outras conversas, das outras talks. Vai ficar tudo disponível aqui, e já está, na verdade, né? Disponível no canal da Age. Então, acessem, fiquem à vontade, tem muito conteúdo bacana. E em nome da Escola Internacional do Desenvolvimento, em nome da BG, eu quero agradecer a presença de todo mundo, agradecer por me receberem tão bem nesse espaço, agradecer também a presença da Elisa e dizer para vocês que a gente está super à disposição para continuar realizando o nosso propósito com amor, com intenções positivas, né, Elisa? E de ajudar cada vez mais pessoas e organizações. Obrigada, gente. Fiquem bem, tudo de bom. E obrigada, Elisa, mais uma vez. Foi muito bom te ter aqui. Eu que agradeço, foi um prazer. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou. Estamos à disposição para o que precisarem. Um grande abraço. Tchau, tchau. Fiquem bem.